Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de fé, esperança e amor. E um exemplo tremendo de fé é Abraão. A palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que a gente espera e convicção de fatos que nós ainda não vemos. Mas essa certeza de fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, como a Bíblia ou alguma pregação, isso também, mas principalmente quando você ouve a voz de Deus especificamente falando com você. E a gente vai ver isso a respeito de Abraão, como ele foi considerado o pai da fé. E por que ele foi considerado o pai da fé? Lá em Gênesis capítulo 17, 19, fala assim, Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, dará um filho a você, e você deverá dar a ele o nome de Isaque. Firmarei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Então Deus, ele falou para Abraão que Sara teria um filho, esse filho seria chamado de Isaque, e Deus firmaria uma aliança com Isaque para sempre. Presta atenção nisso. E depois ainda em Gênesis 21, capítulo 12, versículo 12, fala assim, Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não se preocupe com o menino nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Então Abraão ele ficou preocupado quando Sara pediu para despedir o filho da escrava, com a escrava, o Ismael. Mas Deus falou para ele assim, olha, despede esse filho, porque através de Isaque cumprirei as promessas que fiz com você. Então presta atenção, Deus 2 vezes falou com Abraão que através de Isaque cumpriria as promessas que ele tinha, de que a descendência de Abraão seria abençoada, toda a descendência de Abraão, e seria através de Isaque. Mas quando Isaque já estava grande, o que Deus fez? Pediu que Abraão fosse a um monte e sacrificasse o seu filho Isaque. Então Abraão ele preparou todas as coisas e foi com Isaque para um monte. 3 dias eles andaram até chegar lá para sacrificar Isaque. Aqui no capítulo 22 de Gênesis, versículo 6, fala assim, Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque. Ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminharam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, que é meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque, temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão, Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Então o menino não era tão novinho assim, porque caminhou junto com Abraão, e a lenha sobre o ombro dos seus filhos. Eu acredito que ele deveria ter uma média de uns 14 anos. E subiu Abraão naquele monte com o filho para sacrificar o filho. E quando o filho perguntou, cadê o cordeiro, ele falou, Deus proverá para si, meu filho. Ele foi, não questionou. E lá em cima, Abraão preparou o altar e colocou Isaque para ser sacrificado. E ele estava mesmo a ponto de sacrificar o filho com uma faca ali, cutelo. E um anjo bradou para Abraão, não faça mais isso. Ou seja, o que me chama muito a atenção é a obediência de Abraão, é a fé que ele tinha. Porque Deus tinha falado para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência, eu abençoarei a descendência através de Isaque. Então, Abraão ele acreditou que Deus seria poderoso para ressuscitar o filho dele, quando ele tivesse sacrificado esse filho. Nós vemos isso no livro de Abraão, de Hebreus, Fala a respeito de Abraão no livro de Hebreus. Fala assim, Hebreus 11, 17. Fala assim, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque
Ele cria nas promessas recebidas e estava pronto para sacrificar o seu único filho, por meio de quem Deus havia prometido. Por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria e, por assim dizer, Abraão recebeu da morte seu filho Isaque. Entendeu? Então Abraão creu na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dito para ele, e é como se Abraão tivesse realmente o filho de volta. Se o filho tivesse ressuscitado, não chegou a matar, mas ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque, mesmo se ele tivesse sacrificado o filho. Isso é muito interessante. Então eu estou falando o quê? Da fé de Abraão, da esperança de Abraão, que é a esperança da ressurreição, que é a mesma esperança que eu e você deve ter. Nós devemos ter essa esperança da ressurreição. Porque se na nossa vida se resume a isso que a gente passa aqui, a esse sofrimento que a gente passa, aqui a gente seria miserável mesmo, né? Mas nós temos a esperança de Abraão, a esperança da ressurreição, não para viver de novo, né, de repente nessa terra, mas para viver com Cristo eternamente. Então, tenha fé, tenha esperança e ainda amor. Amor por quê? A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus, ele não simulou a morte de Jesus. Jesus, ele morreu realmente para nos salvar. Então Deus, ele deu também o seu único filho em sacrifício no monte. Lá, Jesus também levou sobre os ombros dele a cruz, né, a cruz até o Calvário para ser sacrificado. Deus não simulou a morte de Jesus. Ele foi até o fim e entregou Jesus por amor a nós. Deus amou você de tal maneira a ponto de entregar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no seu lugar, no meu lugar, por causa dos nossos pecados. Pensa nisso. Hoje, tenha fé, ouça a voz de Deus, tenha esperança naquilo que Deus já falou com você, seja através da palavra dele, da Bíblia, seja através de uma pregação, seja através daquilo que Deus falou com você, um dia de uma promessa que ele fez para você. E creia no amor de Deus. Ele te ama de tal maneira que ele não negou nem o próprio filho para morrer no seu e no meu lugar. Encha de fé, de esperança, de amor nesse dia. Quero orar por você e aproveita agora e curte aí, comente, compartilha o vídeo, não esquece. Muito importante, tá? Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus, você esteja abençoando, Pai, essa pessoa que está vendo, está ouvindo esse vídeo, Pai. Aumenta a fé dela, a expectativa, a esperança, que ela possa esperar o tempo que for, Deus, preciso, Senhor, para que as tuas promessas se cumprem na vida dela, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo mesmo com essa expectativa, com essa esperança, com essa certeza, Senhor, de que o amor do Senhor alcançou a vida dela. Que esse amor continue alcançando toda a família, Deus, e outras pessoas através da vida dela também. No nome de Jesus. Amado, recebe essa palavra, que é com todo o meu amor por você. Um abraço. Compartilha. Vai.